Oi gente, meu nome é Andressa e hoje é dia de mais um ranking por aqui, porque, né, gostei de fazer. E dessa vez é de uma autora que eu já li quase todos os livros que foram traduzidos até agora aqui no Brasil. Faltam algumas exceções que eu ainda não li, mas enfim. Vou mostrar o que eu já li. São 7 livros no total, faltam 3 livros mais um conto. E anda saindo um novo, mas enfim, faltam poucos livros, então achei que não teria tanta importância, porque talvez não faça tanta diferença, já que um deles eu andei abandonando. Mas vamos ao que importa, né? É um ranking dos livros da Brittany C. Cherry. Eu comecei a ler os livros dela há muito tempo atrás até. Não parece, mas quando eu paro pra pensar, realmente faz alguns aninhos. E retomei a leitura ano passado com as leituras coletivas. Foi onde eu comecei, então, a retomar a leitura dessa autora e ler mais coisas dela, um atrás do outro. E todos os livros incríveis, mas sempre tem aqueles que não são tão incríveis quanto outros, e por isso o ranking. Eu vou começar do 7º até o 1º, e no momento vai ser o mesmo caso do livro do ranking do Stephen King. É o meu preferido no momento em que estou gravando esse vídeo. Pode mudar, porque às vezes eu sou assim. Então, considerem a minha opinião de hoje, neste dia 9 de abril, que é quando eu tô gravando o vídeo. Vamos começar então. O 7º colocado é o No Ritmo do Amor, um dos últimos livros que eu andei lendo dela, inclusive, porque ele é o último, né? Não porque ele seja ruim, tá longe disso, mas ele é o mais fraco, na minha opinião. É mais um caso, a autora tem vários desses, de que o casal se conhece mais jovem, vai se separar, vai passar um longo período de tempo longe um do outro, e aí eles vão retomar a relação deles e de repente é como se nada tivesse mudado. O que me incomodou nessa história, né, foi principalmente o personagem masculino dessa história, porque eu já não gostava dele na primeira parte da história, e também ele melhorou, mas eu também não era muito fã dele na segunda parte também. Então, tem muita coisa incrível aqui, principalmente sobre a relação deles com a música, mas, assim, pra mim a personagem relevou coisas demais, assim, sabe? Coisas que precisavam ser bem discutidas, e isso não aconteceu, então eu não gostei. Assim como a parte mais pro final, a relação dela com a mãe, que é terrível, a mãe dela é horrível, péssima pessoa, o pior ser humano que eu já vi na minha vida, e que não se arrepende em nenhum momento de tudo que fez pra filha, tudo que ela causou na vida da menina, né, e agora uma mulher, e a forma como, né, a gente vê isso aqui, pra mim foi terrível, mas, né, faz parte, essa parte faz parte. Mas enfim, meu maior problema foi a relação desses dois e algumas coisas na tradução, acho que não é na tradução, se eu não me engano no inglês é a mesma coisa. Mas eu não gostei de algumas coisas aqui, tipo, né, eu não vou entrar em detalhes, mas tem alguns detalhes aqui nessa história que eu não gostei. Eu realmente não gostei do personagem masculino, que até já esqueci o nome dele, Elliot. Enfim, foi complicado esse livro, apesar de eu também ter lido e me ouvido nessa história muito rápido. É boa, mas não é melhor do que os outros livros que eu vou mostrar pra vocês. Em 6º lugar, A Chama Dentro de Nós, o 2º livro da série Elementos. É o mais fraco da série, agora que eu terminei o último, eu posso dizer isso. É mais um caso de jovens que se apaixonam, se separam e voltam a se encontrar no futuro. E os sentimentos não mudam, continuam fortes. Essa foi melhor do que a outra, mas ainda teve alguns detalhezinhos aqui que eu não gostei. Principalmente a parte do perdão, né? Eu tenho esse problema, essa coisa da personagem perdoa muito fácil, me incomoda. E isso foi o que mais me incomodou aqui, além de outros pequenos detalhes que não tornaram a história tão perfeita quanto os outros livros, né? Mas a história, a relação do Logan
com a Alissa. Tem seu charme, pode ser emocionante para muitas pessoas. A gente tem problemas de drogas sendo discutido aqui, abusos, enfim, agressões, né? Enfim, é forte em vários momentos e umas perto dos outros, né? Esse aqui vai ficar um pouquinho mais pra trás. E aí, em quinto lugar, Eleanor Gray. Foi um dos primeiros livros que eu li da autora, se eu não me engano até. Mas amei a Eleanor. Ela é simplesmente incrível. É mais uma personagem autoastral, que apesar dos problemas que ela tem, ela carrega. Ela sofreu uma perda muito cedo aqui e em consequência disso acabou tendo outra perda, mesmo que essa pessoa não tenha morrido. E o Gray também vai ter seus momentos de luto aqui pra enfrentar, e a história dele acaba sendo muito parecida com a do pai da Eleanor. E essa é mais uma história, né, de personagens que se conhecem quando mais jovens, com a diferença de que essa história aqui é muito mais sobre amizade do que o romance em si entre esses dois. Isso vai surgir, é claro, né, porque é um livro de romance, mas o companheirismo desses dois, a relação que eles constroem aos poucos, né, a amizade realmente muito forte entre eles é o que mais se destaca aqui pra mim. E é linda. Não gosto tanto do Gray também, não sei o que acontece com esses personagens, mas ainda assim foi uma leitura muito intensa em vários momentos e que me fizeram chorar, assim, principalmente na primeira parte. Foi assim de destruir o coração. E só por isso tá na frente dos outros. Porque, enfim, é mais uma história incrível. Eu tô vendo que vocês chamam tudo de incrível, né? Mas vocês vão descobrir por que eles não estão em uma posição maior. Porque aí, em quarto lugar, a gente tem A Força que Nos Atrai, a série dos elementos. E a gente tem a história do Graham e da Lucy. Ela é mais uma personagem, assim, que é super, assim, pra frente, tô super pra cima, que ela costuma ver, né, o lado mais positivo das coisas, e ela é incrível. O Graham também é um personagem que é chatinho no início, mas é um personagem que, enquanto a relação dele com a Lucy vai amadurecendo, ele também vai se abrindo e vai se tornando uma pessoa mais acessível, com sentimentos, e que é incrível, se mostra realmente incrível. Então é uma história de evolução aqui dos dois personagens, porque ela também aprende algumas coisas aqui com ele. É uma troca, né, que existe. Então eu fiquei vidrada nessa história, eu li ela em um dia só e é simplesmente incrível, assim, um dos melhores da Brittany. Em terceiro lugar, O Silêncio das Águas. Fiquei na dúvida nessa questão entre qual dos dois era o melhor, mas acabei deixando O Silêncio das Águas em terceiro. Esse aqui é a história da Maggie e do Brooks, mas é uma história de jovens que se relacionam, mas aqui é uma relação de que, mesmo quando a vida parece levar eles por caminhos completamente diferentes, eles permanecem unidos, seja em pensamento, seja por cartas, por e-mail, enfim, mesmo com muitos traumas e pesadelos para superar. Então eu fiquei simplesmente apaixonada por essa história, pelos personagens, pela relação desses dois, porque é linda demais, linda, 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 seja lá com 10 anos, seja com 27, é maravilhosa. Eu amo essa história. Entendo que não gosta do detalhe ali, né, da questão do amor curar, porque só que ele não cura, ele só incentiva esses personagens a se levantarem, a seguirem em frente. Então, lindo demais. E aí, esses dois primeiros são os primeiros colocados, porque os outros são bons, deu pra ver que eu gostei, né? Só que esses dois aqui foram no nível acima pra mim, né? Foram os que mais me marcaram da autora, porque me fizeram sentir junto com os personagens, mesmo que eu jamais tenha vivido o que eles viveram e talvez nunca me interesse por
tentar algumas coisas que eles tentam. Eu deixei em segundo lugar o Vergonha. Eu fico na dúvida, mas é o Vergonha em segundo lugar, porque a história do Jackson e da Gracie, de dois personagens de mundos diferentes, mas tem muitas coisas em comum. É simplesmente incrível. A Gracie é uma das personagens mais fortes que eu já vi, de todos os livros que eu já li, porque ela teve muitas perdas, muitos lutos, como mãe que ela sofreu, né? Então, ver ela descrevendo como foi, foi emocionante, e eu me emociono até hoje quando eu falo sobre ela. E o Jackson também é aquele personagem renegado ali, largado à margem da sociedade, da cidade pequena, mas que ele é incrível quando a Gracie ali se propõe a conhecer ele melhor, apesar do mau humor. Ela vê isso, ela enxerga ele como ele realmente é. Então a relação desses dois foi linda, a forma que eles construíram isso, apesar de alguns detalhes, e que fez eu me apaixonar por essa história. Sou apaixonada por Vergonha e não me atrevo a reler esse livro tão cedo porque é forte. Quem, né, tem certos gatilhos, principalmente sobre perdas, sobre maternidade, principalmente, né? Mas enfim, como eu disse na resenha desse livro, ele não trata só sobre romance. A gente tem drama, a gente tem relação familiar, a gente tem religião, a fé, né, sendo colocada em jogo aqui também. Maternidade, principalmente, enfim, muitas coisas. E ele é perfeito. Eu amo essa história. E aí, o primeiro lugar, eu deixei para ele O Ar que Ele Respira, porque esse é um livro que eu já li duas ou três vezes, porque ele é incrível. A primeira vez que eu li, eu chorei horrores nessa história. Tinha momentos que, assim como Vergonha, eu não conseguia enxergar mais o que eu tava lendo. E talvez nesse momento eu deixei ele em primeiro lugar porque foi a minha primeira leitura da autora e o meu primeiro contato, né, com ela, e com aonde eu descobri como ela pode ser incrível com as palavras. E foi onde eu me apaixonei. E eu amo esses personagens. Talvez eu ame mais do que os de Vergonha. Não sei, agora eu tô na dúvida. Não vou dizer, não vou responder isso. Mas porque ele traz até momentos de açãozinha ali, de mistério, pra descobrir algumas coisas. Mas ele tem tudo na dose certa. E ele é perfeito também. E é mais uma história de luto, de pessoas que perdem marido, esposa. Não, é isso? É. E filho. E precisam se reconstruir. No caso da personagem feminina, ela tem a filha, né? Que ajuda, que de certa forma é incentivo pra conseguir acordar todos os dias. Enquanto ele não tinha ninguém. E, enfim, eu amo essa história. E às vezes eu acho que Vergonha é o meu preferido, às vezes eu acho que é O Ar que Ele Respira. Mas o fato é que esses dois aqui são os meus preferidos da autora, são os que mais me marcaram e os que eu mais amo dela, assim, porque eles são sensacionais, perfeitos, maravilhosos. Super recomendo essas capas maravilhosas. Então é isso, esse é o meu ranking dos livros da Brittany que eu já li. Eu ainda tenho aqui pra ler Sr. Daniels, Um Amor Desastroso e Arte Alma, além dos contos, né, dela, que eu também não li, mas vou ler em algum momento. Acho que dificilmente algum livro vai conseguir alcançar o que esses dois alcançaram. Então, pra ver, né, eu já me emociono só de lembrar desse aqui, e esse aqui eu sorrio quando eu lembro de como as coisas acontecem na vida desses personagens. Então, vai ser difícil, mas eu amo essa autora, eu amo tudo que ela escreve, ou quase tudo, com exceção de No Ritmo do Amor, mas enfim, recomendo que leiam, ela é maravilhosa. Os links para todos esses livros vão estar aqui na descrição, para quem tiver interesse. Eu quero que me contem qual o favorito e qual o menos favorito da autora de vocês, quem já leu, é claro. E é isto. Vejo vocês no próximo vídeo, numa próxima resenha do Brittany, que ela vai aparecer por aqui ainda.
E é isso, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo pra vocês e até mais!